paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 23 e versículo de número 11, que vai nos dizer assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O próprio Deus, irmãos, se colocou ao lado de Paulo. O próprio Senhor o encorajou aqui, para que ele pudesse seguir e fazer a missão que Deus havia designado para a vida dele. Deus, ele te trouxe aqui através dessa palavra para te dizer que Deus está te encorajando para que você possa viver os propósitos dele para a sua história. Nem sempre vai ser fácil vivermos os propósitos de Deus. Nem sempre, meu irmão e minha irmã, tudo vai ser humanamente favorável para que a gente chegue ao propósito de Deus, ao porto desejado, ao desígnio de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, humanamente falando, tudo será contrário. Mas o Senhor hoje te trouxe aqui para lhe dizer: mesmo que tudo esteja contrário, confie que eu estou no controle. Mesmo que tudo esteja contrário, confie que eu estou ao teu lado. Paulo havia dado testemunho a respeito de Jesus em Jerusalém. Ele havia tido êxito, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por adversidades. Deus estava com ele. O mesmo Deus que esteve com Paulo em Jerusalém estava lembrando a ele que estaria com ele também em Roma. Declare comigo: aonde eu estiver, o meu Deus está comigo. Ele está me garantindo. Aonde eu estiver, o meu Deus está comigo. Ele está me garantindo. Deus deixa bem claro aqui para Paulo: Paulo, você tem que ter coragem. E hoje Deus, ele fala com homens e mulheres que ele chamou coragem. Tudo está difícil, a porta está fechada, as lutas estão grandes, os levantes contra a sua vida para você parar, as prensas estão muito fortes, as pressões estão tentando fazer você parar, mas o Senhor está olhando para você e dizendo: coragem. Coragem, porque eu estou ao teu lado. Coragem, porque eu sou contigo. Coragem, porque eu te chamei, te guardei e vou continuar te guardando. Deus havia guardado Paulo em Jerusalém. Deus guardou você, minha irmã. Deus guardou você, meu irmão, mesmo tendo adversidades, mesmo tendo frustrações, mesmo tendo noites escuras na sua vida, você conseguiu vencer, você chegou até aqui. E Deus está dizendo: continuarei te guardando para um grande propósito. Eu vou repetir para alguém entender. Continuarei te guardando para um grande propósito, não tenha medo. Quando Deus, ele dá uma ordem, quando Deus, ele dá um desígnio para a nossa vida, irmãos, mesmo que aquilo pareça ser grandioso, nós não devemos temer. O que nós temos que fazer é confiar. Se Deus está mandando, eu vou. Se Deus está dizendo: eu estou contigo, eu confio na palavra dele. Deus estava com Paulo, irmãos, então Paulo tinha mais do que o suficiente para ele ir para Roma. Ele tinha a presença do Senhor. Ele tinha a palavra de Deus que não volta vazia, que estava garantindo a ele que ele chegaria a Roma. Mesmo que ele passasse por tribulações, mesmo que você passe por tribulações, mesmo que você passe por adversidades, mesmo que hajam problemas na sua história, eu quero lhe dizer uma coisa: você vai chegar onde Deus designou, porque a palavra de Deus não volta vazia. Paulo chegou até Roma. Houve obstáculos? Houve. Mas a convicção de Paulo ninguém tirava. Deus estava com ele. É essa convicção que nós precisamos ter diariamente. Declare comigo: eu tenho a convicção de que Deus está comigo e ninguém tira isso de mim. Derei Candaraia. Eu tenho a convicção de que Deus está comigo e ninguém tira isso de mim. Deus está à sua frente. Deus está contigo. Deus, ele está abrindo o caminho para você passar. No caminho de um escolhido e de uma escolhida, haverá obstáculos. No caminho de um escolhido e de uma escolhida, haverá dificuldades, haverá problemas. Mas há também uma garantia: Deus está contigo.
Há também uma garantia: quem está contigo é maior do que a tribulação. Quem está contigo é maior do que a cilada. Quem está contigo é maior do que a perseguição. Quem está contigo é maior do que a calúnia. Quem está contigo lhe garante a vitória. Está dizendo coragem. Deus está falando com alguém aqui no profundo. Não te chamei para ser covarde. Sempre mostrei que eu estou contigo. Sempre mostrei que eu sou teu pai. Sempre mostrei que estou ao teu lado. Então por que tu temes tanto, Rabairianda Candaraia? Por que tu temes seguir aos meus direcionamentos? Ah, Senhor, é porque tem muita tribulação no meio do caminho. Ah, Senhor, é porque tem muita perseguição. E Deus está dizendo: será que a minha presença contigo não é o suficiente? Porque você vence quando o Senhor determina que você vai vencer. Porque você chega quando o Senhor determina que você vai chegar. Porque a porta se abre quando o Senhor determina que a porta vai se abrir. Porque o impossível acontece quando o Senhor determina, Rabaço Candaraia, que o impossível vai acontecer. A determinação vem de quem, irmãos? Vem do Senhor. A palavra vem do Senhor. A ordem vem do Senhor. Quem estava dizendo para Paulo ter coragem, irmãos, não foi os outros apóstolos, não. Quem estava dizendo para Paulo ter coragem não eram os homens, não, mas era o próprio Deus que estava garantindo que da mesma forma que Paulo teve êxito em Jerusalém, ele teria êxito em Roma. E é essa a garantia que hoje Deus lhe dá. É a garantia da vitória. É a garantia que você vai chegar. É a garantia que a restauração vai acontecer. É a garantia de que a porta vai abrir, que a cura vai chegar. A garantia não é dos homens, mas é de Deus. Paulo não teve medo, irmãos, mas Paulo seguiu. Paulo foi para onde Deus, irmãos, trouxe o desígnio para a história dele. Quando Deus traz um desígnio para nós, nós precisamos obedecer. Paulo precisava dar testemunho em Roma. Paulo precisava viver o propósito de Deus. Você precisa viver o propósito de Deus. Ai, irmão, mas tem muitas aflições no meio do caminho, mas Deus está contigo. Tenha coragem. Deus não chama pessoas covardes e medrosas, irmãos. O Senhor diz na palavra dele: os covardes e medrosos, voltem. Você não foi chamado como os covardes, como os medrosos, como os frouxos, não. Você foi chamado como alguém que tem coragem. Você foi chamado como alguém que tem convicção. Você foi chamado como alguém que tem certeza, que sabe em quem tem crido. Declare comigo: eu sei em quem eu tenho crido e é Ele quem me dá vitória. Eu sei em quem eu tenho crido e é Ele quem me dá vitória. Quem te dá vitória não é os homens. Quem te dá vitória é o próprio Deus e é Ele quem está te garantindo isso através da palavra. Paulo passou por muitas adversidades até chegar em Roma. Houve a cilada dos judeus. Houve na história de Paulo também, meu irmão e minha irmã, acusação. Houve perigos de viagem. Houve naufrágio. Paulo, ele foi mordido por uma serpente. Irmãos, até Paulo chegar em Roma não foi fácil. Mas chegou um momento em que ele chegou aonde Deus designou para a história dele. Hoje Deus está dizendo: você vai chegar onde eu designei para sua história, só confie. Só descanse. Porque nós temos a ideia errônea de pensar que porque o projeto é de Deus vai ser tudo lindo, né? Vai ser tudo fácil, o caminho vai estar aberto, as portas vão estar abertas, nós vamos ser bem recebidos, vai ser tudo maravilhosamente tranquilo, mas não é assim. Quando nós recebemos um desígnio de Deus, também tem tribulações no meio do caminho, tem naufrágio, tem serpente, tem ciladas, tem levantes, tem apontamentos, tem calúnias. Muitas vezes vamos olhar para um lado e olhar para o outro e não vamos ver saída, mas precisamos lembrar de quê? Da palavra coragem. Coragem, seja corajoso. Seja corajosa. Para viver a promessa de Deus, você vai precisar ter coragem. Para viver os propósitos de Deus, você vai precisar ter coragem e não se amedrontar com aquilo que te cerca. Porque aquilo que te cerca vai tentar dizer contrário. Tudo que cercou a Paulo até a chegada dele em Roma foi tentando dizer contrário. Foi tentando dizer que Paulo não chegaria, mas sobre Paulo tinha uma palavra. Tudo que te cerca hoje é contrário, dizendo a porta não vai abrir, a restauração não vai acontecer, a libertação, a cura,
Deus não vai fazer o que ele te prometeu. Tudo que te cerca hoje diz contrário, não é assim? Mas o Senhor está olhando no céu e dizendo: coragem, eu lancei uma palavra. Coragem, eu estou ao teu lado. Coragem, eu sou contigo. Coragem, já te livrei no passado e continuo te livrando agora. Paulo, ele tinha experiência com Deus. Ele tinha experiência com Jesus. Jesus já havia livrado a ele, irmãos, em Jerusalém. Ele tinha, irmãos, um testemunho de livramento. Você também tem, minha irmã. Você também tem, meu irmão, experiências com Deus, testemunhos com os céus. Aí você hoje tem que se apegar ao quê? Ao testemunho. A experiência que Deus já te deu. Ah, não, eu já fui para Jerusalém, deu certo. Deus disse que eu vou para Roma, então eu vou para Roma e vai dar certo. Vai acontecer como Deus disse. Declare comigo: não será como o cenário mostra, mas será como Deus disse. Aleluia. Não será como o cenário mostra, glória a Jesus, mas será como Deus disse. É como ele falou, é como ele prometeu. Rabacandarastucandaraia. É como ele lançou a palavra. Porque ele é fiel. Ele é poderoso e ele cumpre os desígnios dele. Você vai ver aqui no livro de Atos 28, versículo de número 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo chegou aonde, irmãos? A Roma. Paulo chegou aonde Deus queria. Paulo chegou no porto que Deus disse, irmãos, que ele daria o testemunho, no lugar onde Deus designou para a vida dele, para que ele pudesse dar testemunho. Deus deixou bem claro para ele que ele iria dar testemunho também em Roma. Ou seja, que ele iria chegar aonde Deus tinha designado, mesmo que houvesse levantes. Mesmo que tudo fosse contrário, Deus estava com Paulo. Hoje Deus, ele diz para você: mesmo que tudo seja contrário, eu estou contigo. Mesmo que tudo seja contrário, eu trago cumprimento à minha palavra, porque tudo que eu falo, eu velo sobre aquilo que eu lancei para cumprir. Eu velo sobre aquilo que eu lancei para fazer acontecer. Hoje o Senhor, ele está falando contigo de maneira muito clara, dizendo para você: a minha palavra se cumprirá. Coragem. Você poderia estar aqui amedrontado, amedrontada, mas a partir de agora, o Senhor está dizendo: coragem, eu estou ao seu lado. Essa é a confirmação que você queria. Será que Deus está comigo mesmo? É tanta adversidade, irmã, para chegar ao porto desejado. É tanta dificuldade para viver o propósito de Deus, e eu tenho indagado isso mesmo. Será que Deus está me vendo? Será que Deus realmente tem um propósito na minha história? Será que o Senhor quer realmente que eu chegue a esse porto desejado? Aí o Senhor me trouxe aqui pela sua infinita misericórdia para te confirmar e te dizer: tu vai chegar a Roma. Tu vai chegar e viver essa restauração desse casamento. Tu vai chegar e vai viver este propósito que eu designei para a sua vida, essa libertação. Você vai chegar e vai viver a promessa que eu te fiz, porque eu sou fiel. Coragem. Você só precisa ter coragem. Você só precisa ser movido pela sua fé e não pelas circunstâncias. Porque tudo, humanamente falando, parecia perdido para Paulo, como para muitas pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. Tudo, humanamente falando, parece estar perdido, mas tenha coragem. Tudo, humanamente falando, parece que não vai ter êxito, mas tenha coragem. Porque Deus está contigo. Se Deus está conosco, nós não devemos temer. Se Deus está conosco, nós devemos ter o quê? Convicção da vitória. Certeza, Ramanda Candaraia, de que Deus é fiel. Certeza de que Deus é todo poderoso e que Ele trabalha ao nosso favor. Declare comigo: meu Deus é fiel. E eu tenho certeza que Ele está trabalhando para que os propósitos dEle na minha vida se cumpram. O meu Deus é fiel. E eu tenho certeza que Ele está trabalhando para que os propósitos dEle na minha vida se cumpram. O Senhor se colocou ao lado dele e disse: coragem. Hoje o Senhor se coloca ao seu lado e diz: coragem. Coragem, lance fora o medo, lance fora a ansiedade, lance fora e se der errado e se não der certo. Seja alguém que confia inteiramente na palavra do Senhor. Seja alguém que, como Paulo, acreditou, acredite. Acredite em tudo que Deus falou, porque Deus é fiel. E quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir.
Do modo que ele deu testemunho a respeito de Jesus em Jerusalém, da mesma forma que ele teve êxito, ele também fez em Roma, porque Deus disse. Tudo o que Deus falou vai se cumprir. Tudo o que Deus falou vai acontecer, mas tudo está fechado, irmã. Mas tudo está adverso e Deus está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Coragem. Você não anda por vista, você anda por fé. Você não anda por aquilo que os teus olhos físicos estão mostrando, tudo é contrário. Para Paulo também, irmãos, tudo contrário. Adversidades, problemas, impossibilidades. Humanamente falando, parecia que Paulo ia morrer antes de chegar a Roma. Tem momentos que parece que a gente vai morrer antes de chegar no propósito, não é assim? Tem momentos que parece que a gente vai perecer, sucumbir antes de ver a promessa de Deus se cumprindo. Mas Deus está dizendo hoje, lhe garantindo, você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai sucumbir, mas a minha promessa vai se cumprir. A minha palavra e o meu desígnio eu vou fazer acontecer na sua vida, como eu fiz na história de Paulo. Amém? Deus está contigo e Ele hoje diz para você, eu te garanto a vitória. Coragem, não tenha medo. Não dê lugar ao medo, mas dê lugar à fé, à coragem e à convicção de que Deus está ao seu lado. Declare comigo, eu tenho coragem, porque o meu Deus hoje está me encorajando. Eu tenho coragem, porque o meu Deus hoje está me encorajando. O Deus que encorajou a Paulo está encorajando você também e te encontrando com esta palavra, dizendo não temas, mas tenha coragem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos encorajar. Obrigada por não deixar, meu Pai, a gente vir a desistir, a parar, a retroceder por causa dos obstáculos, das adversidades. Mas hoje estamos encontrando força na tua palavra, porque o Senhor é o Deus que está ao nosso lado e se o Senhor está conosco, Pai, nós temos a convicção da vitória. Nós temos uma palavra liberada sobre nós. O que precisamos é ter coragem para viver a palavra. O que precisamos, arrasto candará e arribianda candarasto e é ter coragem para viver a promessa. Que o teu filho, a tua filha, Pai, recebam uma injeção de ânimo para que eles possam continuar, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, aos obstáculos, porque eles vão chegar aonde o Senhor designou. Eles vão viver a promessa como Paulo chegou a Roma, como o teu propósito se cumpriu. Acontecerá também na história do teu filho e da tua filha. O teu nome, Jesus Cristo, será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, toda obra contrária, que o Senhor possa, meu Pai, tomar aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Jesus. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também aqueles que estão aqui diariamente, prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus, Ele diz para você de maneira muito clara, coragem. Não tenha medo. Mesmo que hajam muitas adversidades, mesmo que tudo humanamente falando pareça ser contrário, seja alguém que se apega à palavra do Senhor. Se Ele está contigo, você não precisa temer. Não importa os obstáculos, as circunstâncias contrárias, as adversidades que você encontrará no caminho, você vai chegar aonde Deus designou para a sua vida, pois Ele tem um projeto na sua história
assim como ele tinha um projeto para fazer acontecer na história de Paulo, ele também tem na sua vida. E como Paulo conseguiu chegar até Roma e viver o propósito de Deus, você também chegará até o porto desejado. Você também viverá os propósitos, os desígnios, as direções de Deus para a sua vida, porque Deus está ao seu lado. Nunca esqueça, você precisa ter coragem, porque o Deus que mandou, ele garante. O Deus que mandou, ele está contigo, e se ele está contigo, ninguém pode anular e nem desfazer aquilo que ele já determinou sobre a sua vida. Você tem Deus ao seu lado, tenha coragem, porque isso é mais do que suficiente. Ter Deus ao nosso lado e ter a certeza de que nós vamos chegar e de que nós vamos ter vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém e creia que Deus está contigo. Coragem, Deus te abençoe.